infinitamente mais daquilo que pedimos e pensamos, porque Deus está além, Ele está à frente. Quando Ele fez o Gênesis, quando Ele criou, fez a criação, Ele também já determinou o Apocalipse. Nada sai do comando, nada sai do controle, nada sai da direção, nada sai da vontade do Pai. E a vontade do Pai é que nós venhamos conhecer a Ti, Senhor Jesus, como nosso Senhor, como nosso Salvador, como único e suficiente Salvador das nossas vidas. E por isso o Espírito Santo se apropria das nossas vidas, vem morar dentro de nós, e Ele passa a dirigir as nossas vidas, Ele passa a ter o controle das nossas vidas, porque nós não somos mais nascidos dos homens, porque nós somos nascidos de Deus, para um propósito aqui na terra, para estabelecer o reino, para que os filhos de Deus reinem em vida, em o nome do Senhor Jesus. Cremos, Pai amado, cremos num novo tempo, cremos, Pai amado, no tempo de Deus, cremos no tempo em que o Espírito Santo convence as pessoas do pecado, da justiça e do juízo, porque os nossos corações, eles estão abertos, os nossos corações é uma terra fértil a receber o Evangelho, a receber as boas novas. Por isso nós estamos aqui para aprender, nós estamos aqui para aprender mais de Ti, porque nós precisamos ser semeadores de boas novas, semeadores da obra da cruz, e que adorem ao Pai em espírito e vivam na verdade que é Jesus. Por isso, Senhor, nós determinamos cura em nome do Senhor Jesus, determinamos cura física, Pai amado, naquele que está enfermo, determinamos, Pai, vivificação do Espírito e vida espiritual, declaramos cura na alma em o nome do Senhor Jesus. E hoje nós queremos aprender aquilo que somos, aquilo que temos em Cristo e na obra da cruz, em o nome do Senhor Jesus. Querido Deus, toma conta das nossas vidas essa noite, Pai. Prepara os ouvintes, Pai, tira toda e qualquer artimanha do inferno na mente, para roubar, todo o impedimento no ouvido, no coração, de que o inimigo venha roubar a semente, ou venha plantar joio nos nossos corações, mas que nós sejamos terra fértil, e que a semente, ela seja colocada, e essa semente de Jesus, ela gere vida no Espírito, e que essa semente comece a produzir vida, comece a produzir novas sementes, e que nós venhamos ser árvores frutíferas a cada dia, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus, amém, queridos? Vamos nos assentar essa noite, amém? Queridos, tu sabe que muitas vezes a gente conversa com pessoas, praticamente quase todos os dias nós temos os nossos grupos de relacionamentos, amém? Se nós ficamos em casa, nós temos o contato com a família. Se nós vamos para o trabalho, nós temos o contato com as pessoas do nosso trabalho. Se nós vamos ao mercado, se nós vamos à farmácia ou a qualquer ambiente, nós estamos em contato com pessoas. E a igreja do Senhor Jesus, ela pode ter muitos ministérios, ela pode ter muitos membros, mas existe uma verdade, não existe duas, existe uma verdade, existe um Senhor e existe um Salvador, e não há salvação em outro lugar a não ser na pessoa de Jesus. E eu quero essa noite, queridos, entregar a minha vida, entregar este momento, a obra da cruz, a presença do Espírito Santo, e que o Espírito Santo conduza a palavra aos nossos corações,
e que nós venhamos receber essa boa, perfeita e agradável vontade com a mente renovada, sabendo o que Jesus fez por nós, e nós nos apropriar desse testamento, e que nós venhamos a serem aqueles que estabeleçam o reino, que venhamos a povoar o reino como igreja de Cristo, ganhando vidas para Jesus, sendo frutíferos e espalhando a semente das boas novas. E é isso que desejamos, é isso que arde em nosso coração, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu queria que você abrisse a sua palavra no Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1, para nós basear a palavra dessa noite nesses 2 versículos. Amém? Evangelho de João, capítulo 1, no versículo 11, a palavra de Deus, ela diz assim, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, a palavra diz assim: mas a todos, não é alguns, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, os quais não nasceram do sangue, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Pai, em nome de Jesus, eu rendo graças a Ti essa noite e Te dou graças, Senhor, pelaquela obra perfeita e consumada na cruz. E eu creio, Senhor, que a palavra de Deus diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir as boas novas, e as boas novas da palavra de Cristo. Por isso nós queremos nos encher de Cristo, queremos nos encher do Espírito Santo, ser completos no Espírito, no conhecimento da obra da cruz consumada, e apropriarmos crendo pela fé, em o nome de Jesus. Creio que a partir dessa noite não seremos mais os mesmos, em nome de Jesus. Seremos transformados de glória em glória, edificados numa fé crescente, numa santificação, porque com a santificação nós veremos a Deus. Aleluia, estaremos com Ele, em nome de Jesus. Aleluia, amém, queridos? Sabe que ontem à noite eu recebi uma visita de um pastor aqui em casa, e na conversa que nós estávamos tendo, na verdade eu não tenho um trabalho que não seja para o Senhor Jesus. Eu trabalho exclusivamente no reino, amém? Esse pastor, ele tem 2 trabalhos. Ele é enfermeiro e tem 2 trabalhos, trabalha em 2 hospitais. A esposa dele também tem um trabalho. E no início da conversa a gente começou a conversar, e obviamente eu comecei a falar o que estava dentro do meu coração. Comecei a falar da palavra. O meu dia é de oração e de busca na palavra, ou ouvindo mensagens de pastores que pregam a palavra de Deus, o Evangelho do Senhor Jesus, que pregam uma palavra que edifica a minha fé. Eu não ouço mais qualquer coisa, eu não tomo água de qualquer poço. Pelo contrário, eu gosto de tomar água, e a água que seja uma água que tenha o pH mais que 6,9,
para que ela seja alcalina. Quando a água tem um pH baixo, ela é uma água que ela não me faz bem. Nem toda água que é branca, nem toda água que tem aparência de ser saudável, ela é potável. Mas a água que tem um pH bom, ela deixa o meu corpo alcalino, e obviamente eu tenho menos probabilidade de pegar enfermidade. Assim é quando eu ouço uma palavra, e essa palavra ela é da cruz, ela é da obra da cruz consumada, e ela vem através do sangue do Senhor Jesus. E a ótica que nós queremos trazer essa noite é com entendimento. E por isso eu peço a você, querido, que você tenha atenção, mas nem a minha nem a sua atenção pode fazer algo no nosso coração, no nosso espírito, se nós não tivermos o Espírito Santo. Aleluia. E a palavra de Deus, ela diz em João capítulo 1, no versículo 12, que a todos os que receberam a Jesus como seu Senhor e seu Salvador, Deus deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, aos que creem no seu nome. Mas eu quero que você preste bastante atenção no que está escrito no verso 13, porque tem algo que nós começamos a falar na terça-feira, falamos quinta, e vamos prosseguir hoje e esta semana, falando de fé. Falando de fé. Mas a fé, ela tem que passar por aqui, queridos. Por quê? Porque aqui no verso 13 tem um segredo aqui, que muitos não enxergam. E aqui está dizendo, e eu quero revelar isso a você essa noite. Você gosta de revelação? Receba, em nome de Jesus. Diz assim: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas são nascidos de Deus. Aqui, queridos, há algo nas nossas vidas. Todo ser humano é nascido de uma mulher. Todo ser humano é nascido de uma mulher. Mas note que tem algo interessante. Olha como Deus, Ele é maravilhoso. Se você falar com um médico e ele vai lhe explicar isso, uma mulher, ela recebe, ela tem o óvulo e ela recebe a semente. Ela recebe a semente. E na hora que fecunda, algo que Deus preparou dentro da mulher, algo que não tem explicação, algo fantástico, algo sobrenatural. O feto que é criado dentro do óvulo, dentro do útero da mulher, é alimentado pelo cordão umbilical. Só que o feto não tem contato com o sangue da mãe enquanto ele está dentro do útero. Isso é algo muito tremendo, porque mesmo uma mãe que tenha AIDS, por exemplo, e ela engravida, o feto não pega AIDS, só se na hora do parto entrar em contato com o sangue da mãe. Mas em toda a gestação não pega, queridos, porque tem algo espiritual no nascimento do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele era 100% homem e 100% Deus. E ele, quando foi pelo Espírito Santo colocado dentro do ventre, do óvulo que fecundou com Maria, ele entrou para ser gerado pela Maria, pelo corpo de uma mulher. Mas nota que ele nasceu sem contato com o sangue humano, porque o sangue humano, todo ser humano estava debaixo de maldição e do pecado de Adão. Então precisava nascer alguém que não estivesse em contato com este sangue, porque daí não veio da semente do homem, mas veio direto de Deus e foi gerado por Maria. E aqui está dizendo que
eu e você, quando nós temos Jesus, nós passamos por um novo nascimento. Mas se nós passamos por um novo nascimento, nós precisamos de uma morte. E para que eu e você morremos? Nós morremos para o pecado, nós morremos para a maldição, nós morremos para este mundo, e nós morremos, foi morta a possibilidade de nós passar a vida eterna com Satanás. Chega um homem, em João capítulo 3, chega um homem de noite para falar com Jesus. Mas na época esse homem, ele não era qualquer pessoa, ele era uma pessoa importante, ele era um sacerdote, ele era alguém do clã do Sinédrio. E esse homem era Nicodemos. E ele chega e diz: Jesus, eu sei que tu é alguém. Ele ainda não tinha entendido. Ele diz: eu sei que tu é alguém importante que vem de Deus, porque eu sou um sacerdote, eu vivo no meio do sacerdote, e esses sinais eu não conheço, eu não vi acontecer essas coisas. Jesus olha para ele e diz assim: Nicodemos, em verdade te digo, quem não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. Sabe, queridos, só que aqui no capítulo 1, no verso 13, diz que nós não somos mais daí, quando nós passamos pela transição de crer na obra da cruz. E Jesus, ele continua dizendo para Nicodemos: Nicodemos, o que é nascido da carne é carne. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido da carne é carne, mas o que é, você tem que nascer da água e do Espírito. Nascer do Espírito é algo, querido, que nós fomos roubados durante muitos anos na palavra que está sendo ensinada. Porque foi ensinado a mim que enquanto eu estivesse nesse corpo de carne, eu ia estar, uma hora eu ia estar em pecado e eu era natural, aí depois eu era espiritual. E queridos, não há mistura. Ou tu é natural, ou tu é espiritual. Ou tu é nascido de homem, ou tu é nascido de Deus. Não tem como ser as duas coisas ao mesmo tempo. Porque aqui está dizendo que o que é nascido da carne é carne, o que é nascido de Deus é nascido do Espírito. Deus, quando Adão ele peca, Deus providencia, queridos. Note, o homem tinha uma palavra: não coma. Um princípio, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas ali não está dizendo que o homem não pudesse comer da árvore da vida. Se o homem tivesse comido da árvore da vida, o homem seria eternamente viver no paraíso. Mas o homem descumpriu, Adão, o homem, ele descumpriu o propósito, e ele comeu da árvore do conhecimento. Mas o pecado de Adão não interferiu em Deus vir procurá-lo na hora certa. Diz que no cair da tarde, Deus veio para conversar com Adão. Quem saiu da presença de Deus, quem ficou com medo de Deus, foi Adão e Eva. Se cobriram com coisas naturais. E Deus diz para eles: por que vocês se esconderam? Porque vocês comeram da árvore que eu disse para não comer. Só que Deus providenciou naquele dia. Automaticamente eu creio que o que Deus matou foi um cordeiro. E Deus pegou a pele desse cordeiro e ele cobriu Adão e Eva, cobriu a nudez dele. Mas note que Deus ali, ele estava apontando para Jesus. Ele matou um cordeiro e precisou se derramar sangue, precisou de derramamento de sangue, e Deus cobriu o pecado, e Deus tirou eles do jardim, porque eles estavam em pecado.
Muitas pessoas não entendem o amor de Deus. Dizem, Deus amaldiçoou o homem. Deus nunca disse que amaldiçoou o homem. Amaldiçoou a terra, mas não o homem. E Deus tira eles do jardim, porque se o homem come em pecado da árvore da vida, nada mais poderia ser feito, e o homem seria eternamente separado de Deus do pecado. Mas Deus, Ele tira o homem do jardim, coloca 2 anjos com espada para que o homem não possa voltar, e Deus prepara: vai vir o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele vai vir com a provisão, ele vai consumar uma obra perfeita, e através dele o homem vai nascer no Espírito e vai ser eterno com Deus, eterno, no caso Deus sendo eterno comigo para sempre na pessoa de Jesus, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida no Espírito. Aleluia. Então nós entendemos Jesus chegando e falando para Nicodemos: Nicodemos, tu precisa nascer de novo. Aí Nicodemos, no natural, ele diz: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre da mãe e nascer segunda vez? Jesus diz: não, no versículo 6, João capítulo 3, versículo 6, ele diz: o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Queridos, presta atenção no que a palavra de Deus está dizendo, medite nela. João capítulo 3, versículo 6, Jesus diz: o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Não há meio termo. Se você recebeu, lá em Romanos capítulo 10, versículo 9, diz que se com a boca confessares que Jesus é Senhor e crer em teu coração que Ele ressuscitou dos mortos, está salvo. O teu espírito foi vivificado, você nasceu de novo. Você agora não é nascido do homem, não é nascido da carne, não é nascido da vontade do homem, mas você é nascido de Deus, do Espírito, porque Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, porque a verdade é Jesus. Nós precisamos nos apossar da obra da cruz. Foi exatamente isso que Jesus veio fazer, queridos. Ele veio nos tirar do natural, Ele veio tirar nós do natural. Aí nós entendemos que nós somos um espírito, e quando nós somos um espírito, você tem que entender que desde o cordeiro lá do Éden até o cordeiro da lei, note, essa semana o Ademir mandou para mim uma pregação do pastor Joseph Prince, e foi muito tremenda. E eu também estava escutando uma pregação do pastor Chris, lá da África, que era o homem espiritual. E o pastor Prince diz que quando Caim e Abel eles vão levar uma oferta a Deus, Caim leva uma oferta de cereais, leva uma oferta de verduras, de coisas, mas Abel, ele leva uma oferta de sangue. Sabe por quê, queridos? Quando Caim leva uma oferta de vegetais, ele estava dizendo para Deus que ele com a força do braço ele tinha salvação. Mas Abel não. Abel, ele leva e ele derrama sangue, porque ele diz: eu preciso de uma aliança, eu preciso de sangue, eu preciso que o Cordeiro, eu preciso de Jesus, que Ele derrame o seu sangue, para que haja vida. E Deus se agradou da oferta de Abel, ao ponto que o diabo entra no coração de Caim
e o primeiro assassinato acontece na terra. Mas a oferta de Abel, ela foi aceita, porque tinha sangue. Nós vemos a mesma coisa com Elias. Elias, ele restitui o altar, porque a igreja estava adorando outros deuses com a entrada de Jezabel dentro do templo. Quando foi colocado altares de adoração a outros deuses. Quando o profeta Elias, ele faz o altar, ele coloca a oferta, derrama-se o sangue, a Bíblia diz que caiu fogo do céu, e Deus aceitou o sacrifício. Queridos, Deus aceitou o sacrifício voluntário de Jesus. Jesus disse que ninguém tem poder para tirar a vida dele, mas ele entregava a vida, ele entregava voluntariamente por mim e por você, para nos tirar do natural, para aquilo que estava morto, que era o nosso espírito, pudesse nascer de novo. Então hoje eu digo para você, querido, que em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 diz: e assim, que se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas passaram, eis que tudo se fez novo. Hoje você não é mais natural, você nasceu no Espírito, em nome de Jesus, e a obra foi consumada. Se aproprie da sua nova natureza e viva no Espírito, em nome de Jesus. Aleluia. A palavra diz em João capítulo 3, versículo 6: o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. O que é nascido do Espírito é Espírito. Aí você olha para você e você entende que você precisa mudar sua mente. Você tem que parar de olhar para aquilo que aconteceu antes da cruz. Antes da cruz na sua vida, na minha vida, nós tínhamos uma vida natural. Nós tínhamos uma vida dirigida pelas nossas emoções, pelos nossos pensamentos. Mas hoje, aqueles que vivem no Espírito são dirigidos pelo Espírito, e o Espírito nos conduz à verdade, e a verdade é Jesus. E nós nos apropriamos da nossa nova vida em Cristo, e essa nova vida é no Espírito. E por que nós nos apropriamos e precisamos renovar a mente? Por quê? Porque, queridos, eu falei que lá no Éden, Deus derramou sangue de um cordeiro. Eu falei que Abel derramou sangue de um cordeiro. Eu falei que Elias derramou sangue de um cordeiro. Davi derramou sangue de cordeiro em oferta. Salomão derramou. Mas João Batista, ele está à beira do Jordão batizando, e ele olha e vê Jesus pela primeira vez, e ele diz: eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Aquele sangue que vinha sido derramado era uma aliança no sangue do próprio Filho de Deus, que quando ele derramasse, ele nos resgataria do mundo natural. Nós passaríamos deste mundo natural a ser filhos de Deus. E se Deus é Espírito, Ele espera que nós o adoramos em Espírito e recebemos a verdade da cruz, a verdade de Jesus, porque Ele é a verdade. Que nós venhamos andar no caminho do Espírito e ter vida no Espírito. E se nós temos vida no Espírito, que se nós somos um Espírito, nós precisamos viver a vida no Espírito. Note, Jesus, quando Ele vai para a cruz, tinha uma coisa, queridos, que eu fiquei sempre com algo que eu queria de explicação, eu queria de revelação. O porquê que Jesus, quando Ele estava na cruz e o seu lado foi perfurado, e Ele derramou o seu sangue, por que saiu água? Por que saiu água? Saiu água apenas como um símbolo para mim e para você.
para dizer para mim e para você que não ficou uma gota do sangue, porque o sangue no corpo humano, o sangue é vida, e ali está dizendo que Jesus ele estava no corpo, e a vida do corpo, a vida natural que estava no sangue, ela foi esvaziada. Jesus ficou seco de sangue, ao ponto que a água era para dizer, a água lavou o sangue do Senhor Jesus, todo o sangue foi derramado. Aquele sangue inocente do Senhor Jesus limpou eu e você de toda a maldição do pecado, de toda a dívida do pecado. O sangue do Senhor Jesus pagou. E em João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Verso 17 diz: portanto, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, por não acreditou no nome do Filho unigênito de Deus. Aleluia! Então, queridos, hoje, porque nós cremos, nós somos salvos, porque nós cremos por causa do sangue do Senhor Jesus, nós podemos nos apropriar e viver essa vida no Espírito. Por quê? Porque Jesus, ele ressuscitou. Note que está dentro do contexto que eu vinha falando de João capítulo 3, que Jesus diz para Nicodemos, e essa passagem ele fica falando até o verso 21 para Nicodemos, e ele explica tudo para Nicodemos. Quando Jesus morre, quem é que estava lá para levar Jesus para o túmulo? Aleluia, glória a Deus. Nicodemos, eu creio que ele foi salvo em nome do Senhor Jesus. Aleluia, ele saiu da lei, entendeu a obra da cruz, entregou sua vida a Jesus e teve vida no Espírito. Agora, Jesus venceu o pecado, Jesus venceu as enfermidades, e Jesus venceu a morte, aquilo que nos separava de Deus. Só que Jesus ressuscitou, e a palavra de Deus diz que quem ressuscitou a Jesus foi o Espírito. Jesus ressuscita sem sangue, com uma vida no Espírito, e é essa vida de Cristo que nós temos hoje. Porque quando eu e você olhamos para a palavra de Deus e nós declaramos: já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e essa vida que agora vivo no Espírito. Por que, queridos, que eu posso abrir a minha palavra no livro de 1 João capítulo 4 versículo 17, que diz: nisto o amor é aperfeiçoado em nós, porque assim como Ele é, semelhantemente nós somos neste mundo. E Jesus ressuscitou seco de sangue, Ele ressuscitou no Espírito, para demonstrar para mim e para você que é essa vida que nós temos hoje. Então, queridos, quando eu pego uma comida, essa comida, eu pego ela e eu dou graça, eu consagro a Deus, essa comida não pode fazer mal para mim, queridos, porque eu vivo no Espírito, e a palavra de Deus, ela é perfeita. Aleluia. Então eu preciso agora renovar a minha mente e assumir a minha nova natureza no Espírito, e usufruir dessa vida no Espírito, reinando sobre aquilo que me condenou na carne, reinar sobre o pecado, reinar sobre a enfermidade, porque Jesus, diz a palavra, que Ele já levou sobre Ele as dores e as enfermidades. Então no Espírito Jesus não temos enfermidade, quando nós assumimos essa vida no Espírito. Quando nós nos aproximamos de Deus, nós nos aproximamos dEle, nós cremos que Ele morreu, nós cremos que Ele ressuscitou, e nós nos apossamos dessa obra da cruz, nós somos salvos no Espírito,
porque nós somos um espírito que habita num corpo e possui uma alma, mas nós somos um espírito salvo. Diz a palavra no livro de Romanos, aleluia, Romanos capítulo 5, Romanos capítulo 5, diz assim, no versículo 16, diz assim: por isso não se pode comparar a graça de Deus com a consequência do pecado de um só homem, porquanto o julgamento derivou de uma só ofensa, que resultou na condenação. Mas o dom é presente, mas o presente gratuito veio de muitas transgressões e trouxe a justificação. Quem que nos justifica? O sangue de Jesus. O sangue de Jesus nos faz alvos como a neve. Só que no versículo 17 diz assim: pois se pela transgressão de um homem, falando de Adão, a morte reinou por meio desse, muito mais os que receberam da transbordante provisão da graça, favor imerecido, e o dom presente da justiça, reinarão em vida por intermédio de um único homem, Jesus Cristo. Ah, queridos, como eu quero que você receba isso no seu espírito, como que eu quero que você se aproprie desse presente da justiça. É um presente, você precisa se apropriar, você precisa receber, não é por obras, não é fazendo, não é por presente de ser justo por causa do sangue da cruz. Você olha para o sangue do Senhor Jesus, para aquele sacrifício, e você diz: foi suficiente. Deus recebeu o sacrifício, então por isso eu sou justo aos olhos do Pai. Se eu sou justo, eu sou filho. Se eu sou filho, eu sou abençoado. Se eu sou filho, eu tenho a promessa, e eu posso me apropriar do reino do Espírito e reinar em vida, por causa de um único homem, a saber, Jesus Cristo. Aleluia, aleluia, aleluia. Declare agora a sua nova natureza. Declare: eu sou nascido de Deus no Espírito. A morte foi vencida na minha vida. Jesus pagou o preço, e o preço foi suficiente. Eu sou curado. Eu sou curado porque o sangue do Senhor Jesus me lavou, e pelas suas pisaduras hoje eu sou sarado. E eu declaro o poder de Deus salvador. Eu declaro o poder de Deus que cura. Eu declaro o poder de Deus que me liberta de toda maldição, porque Jesus se fez maldição no madeiro em meu lugar. Eu hoje sou canal de bênção para minha família. Eu sou canal de bênção para os meus filhos. A maldição ficou na cruz em Cristo. Eu sou canal de bênção para os meus filhos. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. O Espírito Santo trabalha na vida dos meus familiares, para que eles sejam vivificados no Espírito, vivam no Espírito, se apossem das bênçãos e vivam aquilo que Jesus conquistou na cruz, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Eu quero nesta hora, aqui pelo Facebook, eu sei que nós temos pessoas que estão nos ouvindo na Colômbia. Eu sei que tem pessoas neste momento nos ouvindo no Chile. Eu sei que tem pessoas nos ouvindo no Equador. Eu sei que tem pessoas nos ouvindo no Uruguai. Eu sei que tem pessoas nos ouvindo em toda a América Latina. Pastores como igrejas amigas do reino, que estão conectados com o Ministério Resgatar, e eles estão ouvindo essa palavra.
Queridos, não foi nós que escolhemos, porque em João capítulo 15, versículo 16, a palavra de Deus diz assim: não fostes vós que escolhestes, ao contrário, eu vos escolhi a vós e vos designei para que irdes e deis fruto, e que o fruto permaneça. Sendo assim, seja o que for que pedires ao Pai em meu nome, Ele o concederá a vós. Amém, queridos? Não foi eu que escolhi essa revelação, não foi eu que escolhi, foi Deus que me escolheu, e que esse fruto de Jesus, esse fruto da cruz, ele seja pegado como um presente, que você se aproprie da justiça de Deus, que você seja lavado pelo sangue do Senhor Jesus, e que você entenda que agora você é nascido do Espírito, você é um espírito salvo com Deus, você está livre da enfermidade, você está livre do pecado, você está livre da justiça que vai vir no fim dos tempos. Nós estamos salvos com Cristo para reinar em vida em nome do Senhor Jesus. A igreja precisa renovar a mente, a igreja precisa renovar a mente, receber e se apropriar para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade